Bom dia, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, estamos aqui para mais um momento de reflexão da palavra de Deus, né? Então vamos observar na palavra hoje, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o momento do chamado de André e um pouquinho do desenvolvimento na vida desse grande homem de Deus, né? Que pouco aparece aqui nos escritos, mas que quando aparece faz uma grande diferença, né? Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. Só aquele momento ali do chamado de André. E eu quero intitular essa palavra sobre André, o motivo do chamado, né? Qual o motivo? Qual a motivação, o que Jesus passou, o que Jesus colocou ali quando convidou, quando chamou, né? Quando fez um chamado a André e aos demais discípulos. Hoje eu vou me deter apenas a André, pelo desenvolvimento aqui, como Deus realmente usou de grande misericórdia para com ele. Então, Marcos 1, a partir do versículo 16, a palavra de Deus vai dizer assim. É o momento da chamada, né, dos primeiros discípulos. E aí, no 16 diz assim: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto sagrado. Primeiro, eu quero orar ao nosso Deus. Temos boas notícias, logo, logo estaremos voltando, né? Segundo o governador, a partir de segunda-feira, as igrejas já podem voltar com 20%, então nós oramos pelos 100%, não vamos estar nessa bitola de 20%, logo, logo, se Deus quiser, creio eu que no mês de setembro estaremos voltando com 100%, não estaremos nessa barganha, né, de cadastrar os irmãos, nós não somos um comércio, né? O que as autoridades têm que entender é que nós somos povo de Deus. Então, não estamos mendigando por 20%, por 10%. Estamos orando ao nosso Deus para que voltemos com toda a nossa capacidade de adoração ao nosso Deus, que acontece em casa, em uma árvore, na igreja, em qualquer lugar. Então, como o Senhor já havia colocado na minha mente desde aquele dia 18 de março, né, pela gravidade que esse vírus estava sendo no país, Deus já colocou ali no meu coração, apesar das pessoas pensarem que seriam só 30 dias, 15 dias e tal, Deus havia colocado no meu coração que só voltaríamos em setembro. Mas até aqui nos ajudou o Senhor, estamos bem pertinho, vamos continuar orando. Semana que vem, algumas igrejas, não sei como vão fazer aí para cadastrar os irmãos naquela luta, nós já vamos pensando, mas não vamos fazer esse documento burocrático, todo esse movimento para apenas 20% dos irmãos, ou os irmãos chegarem primeiro. Eu não vejo a igreja fazendo isso, tá bom? Mas orando, porque eu creio que em 15 dias no máximo, e aí nós estaremos com toda a nossa capacidade de adoração, orando a Deus, clamando ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar por isso? É uma notícia boa, né? Graças a Deus. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom em todo o tempo, meu Pai. Nós ouvimos e temos visto, ó Deus, a tua atuação no meio do teu povo, e por isso nós somos alegres. Queremos nessa manhã aprender mais um pouquinho da tua palavra, à luz do testemunho de André, meu Pai, e o quanto o Senhor utilizou-se da vida dele para que ele fosse um verdadeiro ganhador de almas. Muito obrigado, meu Deus, porque o nosso coração
envolvido com a tua palavra e adora o Senhor. Então visita, Deus, todos os lares, as famílias, nos dando motivação, Senhor. A nossa motivação é o teu Espírito. Nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, nós estamos aqui com esse testemunho, na verdade, escrito, né, de André. Então, o que a gente vê no texto aí, né, é que ele era irmão de Pedro. Isso nos fica bem notório, né? Com relação à sua profissão, ele era pescador, como diz aí o versículo 16, né, que eles eram pescadores. Então, a profissão dele era a profissão do momento. Eu creio que aqueles amados ali, eles trabalhavam a questão da pescaria como sendo uma cooperativa, era o único meio de sustentação familiar, ou seja, era como qualquer um de nós hoje exercendo as nossas profissões, né? Então, a sua profissão era do que ele vivia, né? E, de repente, a gente tem um chamado do mestre aí no versículo 17, né? Um chamado que vai mudar toda a trajetória, toda a vida, tudo que ele entendia, talvez tudo que eles estivessem pensando ou pensassem a respeito da sua vida ou de como criar suas famílias, né? Ou sua família, muda tudo. A gente vê aí o chamado do mestre, né? Qual é a palavra que Jesus usa aí? Vinde após mim. Ou seja, vinde para realizar comigo um grande ministério. Jesus estava iniciando ali o seu ministério, convocando ali a sua equipe, formando a sua equipe ministerial. E esse é um momento marcante na vida de André, porque ele é chamado para compor, né, essa elite. Nós até hoje somos dirigidos por esse evangelho administrado, vivido por esses homens que levaram a sério esse chamado de Jesus e que assim, por eles ter levado a sério, o nosso coração recebe até hoje as mensagens do evangelho. Então esse chamado aqui, Jesus vinde ou venha após mim, foi um momento especial, né, que aconteceu na vida de André, como aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida de diversos pastores, missionários, que receberam essa mesma proposta, né, a fazer parte de um grande mistério que envolve a ação do Espírito Santo no nosso ministério, seja ele pastoral, seja ele, digamos assim, apostolado, que é aquele que tem o dom de evangelismo, né, aquele que tem o dom de sair desbravando a palavra de Deus. Então, um momento especial, a motivação disso, né? E aí, para dar nome à nossa mensagem, né? O título da nossa mensagem, nós pensamos aí o motivo do chamado, né? Qual foi o motivo? Qual era o objetivo de Jesus? O que era que Jesus queria? Como ele imprimiu em apenas em 2, 3 palavras, um ministério tão grande, a objetividade do seu ministério, né? Então, qual o motivo do chamado? Tornar-se pescador de homens. Então, veja que colocação especial, né? É como se Jesus chamasse tipo um mecânico, que está ali, um bom mecânico, que está ali consertando carros, né? E Jesus chamasse e dissesse, agora você vai ser mecânico de homens, ou seja, vai consertar homens. Qual seria o pensamento daquele mecânico, né? Qual seria a ideia? O que ele ia pensar, né? Assim como ele mexe ali no coração do carro, assim como ele tem toda uma capacidade ali no coração daquele automóvel, fazendo aquele automóvel que está morto, digamos assim, né? Que está inutilizado, a voltar a funcionar com 100% da sua capacidade e voltar a ter a confiança do seu dono, do seu proprietário e tal, né? Seria mais ou menos assim, pois era a profissão de André era pescar. Jesus chama ele para pescar homens, né? Esse foi o motivo
do grande ministério de Jesus, alcançar o mundo, convocar os homens. E ele chamou ali aqueles pescadores para uma tarefa especial, né? Então, pescadores de homens. Eu achei interessante porque lá em João, no capítulo 20, precisamente versículos 21 e 22, o 21 a 23, nós vamos encontrar a palavra de Jesus que ele começa dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quando ele está ali já, quando todos os discípulos reunidos, ele traz essa palavra, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, naquele momento ele diz: receba, né? A Bíblia diz ali, que ele diz: receba o Espírito Santo, sopra sobre aqueles discípulos, né? E é tão importante quando, naquele momento, eles recebem o Espírito Santo pela primeira vez ali para fazer a vontade de Deus. E Jesus dá a ele, coloca neles a responsabilidade agora como igreja, né? E dizer assim: ó, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem vocês reter serão retidos. Uma grande responsabilidade é dado ali na representatividade dos apóstolos em relação à igreja, né? O papel da igreja na sociedade. Então, é muito bacana quando ele chama para ser pescadores de homens, e naquele momento ali que Jesus está sendo assunto ao céu, já lançando ali a sua responsabilidade, passando a sua responsabilidade para os apóstolos, ele trata dessa forma, né? Receba o Espírito Santo e façam com poder, com autoridade. Eu acho muito importante a vida de André, ou a colocação de André em meio àqueles apóstolos ali, né? Então, o motivo do chamado, tornar-se pescador de homem, né? E aí o revestimento divino para o ministério. Então, em Marcos, no capítulo 3, versículos 14 e 15, então, a gente vê ali o revestimento. Eles são revestidos, né? Então, os apóstolos, eles foram designados e empossados de poder. Eles são designados para ir, e aí são empossados de poder, né? A gente vê ali Jesus empossando-os. Aqui em Marcos 3, 14 e 15, os apóstolos foram designados e empossados de poder, inclusive para expulsar demônios, que era o grande mover da época, era o grande problema, né, do momento ali com os apóstolos, com Jesus, né? Muito dos milagres de Jesus envolvia demônios, envolvia a ação do demônio na vida das pessoas, e que não queriam largá-las de forma nenhuma, né? Alguns eram cometidos, outros eram lançados, jogados nos túmulos, outros eram machucados. No Evangelho de Marcos a gente vê muito os milagres de Jesus, a ação de Jesus sobre os demônios que o reconhecem como Jesus, que pede paz a Jesus, né? Jesus, que temos contigo, e é aquele negócio. A gente vê a atuação de Jesus muito forte, juntamente com o demônio que lutava, né, para não largar aquelas pessoas, não diferente de hoje, né? Muitas pessoas, não pelo fato de estarem possessas. A possessão é algo um pouco distante hoje, dessa forma contundente. Mas as pessoas não querem saber de Deus, né? Para elas não interessam muito a palavra de Deus. Isso não deixa de ser a ação, a atuação do demônio, né? Porque a Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam o Evangelho, e compreendendo se convertam. Então, a ação deles é só cegar o entendimento, né? As pessoas olham para a palavra e não conseguem compreender o que está escrito ali. André foi diferente, como ele recebeu esse chamado, né? Ele também estava ali junto aos pescadores de homens, foi o motivo do seu chamado, ele compreendeu o que ia fazer, né? Então eles foram revestidos, né, da presença de Deus ali em suas vidas. O revestimento foi com poder, né? Poder para o ministério. E aí a gente vê em João capítulo 1, versículo 40 ao 42, a primeira experiência como pescador de almas. Com quem é que André tem a primeira experiência? Com Pedro, seu irmão, né? Ele ouve ali os ensinamentos de João, e ele compreende, ele vai para Pedro e ele transmite Jesus. Se você quiser observar aí em João capítulo 1, versículo 40 ao 42, você vai ver como ele transmite
a Pedro com facilidade, né? Vamos observar aí, ó, João 1, 40, 42. O texto está bem pertinho, você pode verificar comigo então. Ó, João 1, 40, 42. 40 diz assim, ó: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou, Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este, fixando nele o olhar, disse: Tu és o Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro. O primeiro grande peixe, vamos pensar nessa colocação, encontrado por André, foi simplesmente nada mais, nada menos do que Pedro. Pedro é, na verdade, no ministério de Jesus, a badalação, né? O que se tem de acontecimentos envolvendo a vida desse homem. É fantástico. E o pivô do ministério pastoral após o ministério de Jesus, né? Pedro ali, ele recebe uma responsabilidade muito grande no final ali, na beira-mar, né? Quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Então a gente observa Pedro sendo um grande peixe, né? Que André simplesmente é o primeiro que ele encontra ali, Simão, e ele vai dizer assim: olha, achamos o Messias. Ou seja, todos esperavam o Messias. Jesus estava no meio deles ali, mas poucos tinham essa convicção. Mas André, ele vai a Pedro e diz assim: olha, nós achamos o Messias. Sua primeira experiência como pescador de almas foi encontrando Pedro. Pedro é encontrado ali e ele leva Pedro até Jesus. Impressionante que ele convence Pedro a ir a Jesus, dizendo: nós encontramos o Messias, de quem a Bíblia, de quem o Velho Testamento ali, de quem a Bíblia deles na época falava, né? E aí Pedro chega até Jesus e é recebido. E a partir dali Simão é chamado Cefas, ou Pedro, né? E a gente vê o grande momento na vida de André, o processo, o porquê, o motivo do chamado já ganhando forma, né? Às vezes a pessoa não tem um dom de sair pregando para todas as pessoas, mas ela ganha uma pessoa que vai fazer isso, vai ganhar centenas e centenas de pessoas. E é assim que Deus trabalha, não é para o bem comum. Nem essa pessoa que encontrou aquela única recebe aplausos, e nem aquela que ele ganhou, que ganha muitos, recebe aplausos. Todos os aplausos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor vai para o mestre que vocacionou, que chamou, né, que designou para que esse movimento acontecesse dentro de uma ordem, dentro de uma organização. Não é isso? Chamada igreja. O próprio Jesus organizou ali os apóstolos, lançou sobre eles uma responsabilidade congregacional, né? Não foi unicamente cada um fazendo sua parte, mas congregacional. Então, eles foram revestidos, a sua primeira experiência foi com Pedro, maravilhosa, sua comunhão com os outros ministérios, né? E como a gente vê ali ele presente no próprio Evangelho de João, capítulo 12, versículo 22, como ele era presente ali com Filipe nas decisões do ministério de Jesus, ou no ministério de Jesus, né? Quando a comunicação entre eles, Filipe vem, fala com André e os dois vão falar com Jesus. Então você vê André ali num trabalho fantástico junto a Jesus, para que o ministério de Jesus tivesse total destaque, total evidência, total autoridade. Mas por trás ou ao lado de Jesus ali estavam esses homens de maneira fantástica fazendo a sua parte. André era um deles. Você vê aí em João 12, 22, né, como ele estava presente com Jesus no ministério de Jesus. Então é maravilhoso saber de como a motivação do chamado de André era que o evangelho chegasse até mim, até você. Então a gente vê a comunhão dele com os outros ministérios, né? Então isso nos ensina uma coisa. Às vezes nós temos uma igreja, como é o nosso caso, por exemplo, né?
Temos igrejas que eu oro muito para que sejam dirigidas por ministérios, né? Eu sou batista, claro, e prezo muito pelos cargos, né, organizacionais da nossa igreja, maravilha, isso organiza, né? Isso nos faz uma organização, mas é interessante também a ênfase de quando Deus separa pessoas para determinados ministérios. Quando Deus separa, a primeira característica que nós identificamos numa pessoa que Deus a separou para determinado ministério é que elas vivem sempre em paz com os outros ministérios. Ela tem paz com todos que são levantados pelo mesmo Deus. Não deve haver diferença, não deve haver algo que as divida, porque nós estamos falando de um mesmo Deus, de um mesmo propósito. Se houver qualquer interferência, logo a gente percebe que essa pessoa não entendeu ainda o que é ministério. Ela está num cargo, que logo, logo ela pode passar para outra pessoa e tal. Mas quando ela chega ao ministério, o prazer dela é estar em um ministério como que num todo, né? Que vai suprir a necessidade dos outros. Era assim o pensamento e a ideia de André, né? Você veja que ele estava ali com Filipe, todos os 12. Você acha que eles pensavam iguais? Claro que não, né? Eles eram diferentes, mas eles caminhavam juntos, cada um com um ministério diferente, proporcionado para que o evangelho chegasse até nós. Assim somos nós na igreja, né? Nós que, se Deus nos chamar para determinados ministérios na igreja do Senhor, então a primeira coisa que nós devemos pedir ao Senhor, de joelhos, porque não é fácil, né? Pedir de joelhos, Senhor, eu quero viver em paz com os outros líderes de ministério. Eu quero ter tranquilidade, quero ver cada um dos meus irmãos crescendo na sua área e louvando a Deus, cada um fazendo a sua parte. É por isso que o ministério pastoral às vezes se torna árduo, não pelo trabalho de Deus, mas pela incompreensão de alguns, né? Que resolvem discutir, que resolvem pensar diferente e acham que estão somando, e na verdade não estão, né? Soma quem pensa, não pensa igual com o outro, mas quem está unido com algo em comum. Qual é a nossa motivação? Ganhar Juazeiro do Norte, ganhar a nossa região para Cristo. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Orando a Deus que levante trabalhadores para a sua seara. Então, se Deus for levantando trabalhadores e a gente for desmotivando esses trabalhadores, então nós estamos espalhando, não estamos juntando. Temos que pensar nisso, né? O ministério pastoral, ele preza, ele ora e preza muito por isso, para juntar, né? Então, a comunhão com os outros ministérios é muito importante, né? Com os outros ministérios. Sua comunhão de oração. Então, não existe um líder, alguém levantado por Deus, que não goste de orar, de conversar com Deus, para ser dirigido por Deus. Se ele não tem essa característica, ele pode ser qualquer coisa, menos um líder no movimento do Senhor, porque ele não é dirigido por Deus, então ele vai ser dirigido por homens. E dirigido por homens, ele vai discordar, ele vai brigar, ele vai discutir. O importante é que ele seja dirigido por Deus, né? Então, sua comunhão de oração. Então, a gente vê ali em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, quando logo acontece a assunção de Jesus aos céus, e os líderes voltam, todos eles ali, André está junto, e eles passam a noite em oração ali com Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, né? E André está ali presente naquele momento de oração. Então, a comunhão dele em oração é muito importante, comunhão de oração. E aí eu quero encerrar essa pequena palavra com relação a André, no seu testemunho junto aos apóstolos, né? Então a gente vê ali em Atos capítulo 2, versículo 14, o discurso de Pedro. Então quando Pedro se levanta ali, naquele momento, eu fico imaginando como ficou o coração de André, que talvez fosse tímido, né? Que ele não tinha essa capacidade de levantar em meio a uma multidão, mas você vê ali Atos 2,14, né? O discurso de Pedro. Então, para mim, para o coração de André, foi o momento onde ele glorificou a Deus, onde todas as pessoas ali começaram a ouvir a voz de Deus, Pedro dizendo que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Como foi fantástico André assistir aquilo. Como é bom, né? A gente pregar o evangelho para uma pessoa, caminhar com ela, pelejar com ela,
fazendo ela compreender o Evangelho, fazendo ela caminhar conforme a palavra de Deus. E quando a gente vê ela desenvolvida, já passando esse Deus para outra pessoa, como isso soa bem no nosso coração. Como a gente diz assim, obrigado, Jesus, porque ela entendeu e ela já está passando isso, ela já está se multiplicando. Essa é a motivação, né? Todo esse texto foi a motivação da chamada, a motivação do chamado. Então, o chamado de Deus para a tua vida, a motivação deve ser ganhar almas para Jesus, apresentar-se como obreiro ou obreira eficaz, né? Que as pessoas olhem e sintam prazer e desejam de caminhar com Jesus. Então entenda isso nessa manhã. A motivação de Jesus ter salvado você é que você ganhe outras pessoas